E aí eu acho que o bacana dos eventos é justamente isso, né? Eu fiquei profundamente encantado com o que essa rapaziada faz. Achei que fossem uns senhores, né? Os caras assim, pós-HD, alguma coisa assim. Quando eu vi, pô, somos meninos com excelentes ideias, com uma capacidade de inovar, né? Persistência, e a gente vai saber tudo e muito mais dessa ferramenta que certamente muitos de vocês sairão daqui tão encantados quando eu saí, quando eu conheci pela primeira vez. O nome dele é Rafael Belmonte, ele é administrador de empresas, formado pela EASP-FGV. Aí, olha só, largou sua carreira no mercado financeiro, mais especificamente em fundo de investimento, em private e meu óculos sumiu. Bom, depois você fala mais. Então. Para criar o NetShowme, uma plataforma online para apresentações ao vivo em um formato interativo e colaborativo, que possibilita que o gerador de conteúdo seja monetizado em tempo real. Olha que maravilha. Pela sua audiência, que é melhor ainda. Lançado em outubro de 2013, o NetShowme conta com mais de 2.150 apresentações ao vivo, criadas em seu site nesse período, nos mais variados formatos e estilos musicais. A gente vai saber como isso funciona, como se viabiliza, como se monetiza, e os segredos da NetShowme. Vamos aplaudir Rafael Belmonte. Obrigado pelas palavras aí, Gustavo. Primeiramente eu peço desculpas pela minha voz, eu estava com amidalite até antes de ontem, então eu vou falar um pouquinho mais baixo. Se vocês puderem dar um ganho no áudio, eu vou agradecer. Como o Gustavo falou, na verdade eu não venho no mercado musical. Eu trabalhei durante 3 anos em fundo de investimento em Private Equity. Private Equity, para quem não conhece, é um fundo de investimento que investe em empresas de capital fechado. O objetivo é injetar dinheiro, erguer a empresa, reestruturando todos os processos e venda futura. Então, na verdade, eu venho com um background bastante de operações, de gestão, e meu sócio tem uma pegada mais musical e artística. Vou falar para vocês o que é o NetShowme, e vem num momento bastante oportuno, porque de todos os conteúdos que eu assisti das palestras de ontem, acho que é meio que unânime a questão de cada vez mais os artistas, as bandas, estão buscando mais autonomia. A questão das gravadoras lá de trás não funciona mais da mesma maneira, agora é uma questão muito mais de parceria, de descobrir como fazer junto, como crescer juntos, mas também uma necessidade cada vez maior de um conceito das bandas em querer valorizar mais o conteúdo que elas geram. Não é simplesmente, vi, por exemplo, o Marcos ontem falando, que não é simplesmente uma banda jogar a sua música no SoundCloud e a sua demo lá e esperar que as coisas aconteçam. Se não é você como banda, como artista, para fazer o seu conteúdo ser monetizado, para fazer com que o seu conteúdo seja valorizado, ninguém vai fazer. Então eu estou aqui justamente para oferecer e apresentar uma plataforma para você aproveitar e ser monetizado com o seu conteúdo que você já gera ao vivo. A gente criou uma plataforma, a gente lançou em outubro de 2013, o NetShowme. É uma plataforma de live streaming com elementos de financiamento coletivo. O que eu quero dizer? Uma plataforma de transmissão ao vivo, no qual qualquer gerador de conteúdo, seja ele um músico, um comediante, uma banda, um artista, ele consiga se apresentar ao vivo de uma maneira interativa para o seu público, porque existem elementos como o chat, como o apoio financeiro dos fãs que geram uma interatividade ao vivo, e o artista, o gerador de conteúdo, consegue ser monetizado pelo próprio apoio financeiro dos fãs. Então,
é o que a gente conceituou como uma ferramenta de live funding. No Brasil, isso é extremamente novo. Plataforma, ferramenta, tecnologia de live funding, hoje só existe a gente. Existem, claro, empresas parceiras, empresas do mercado que ajudam na parte da produção. A NetShop não faz a parte da produção, nunca esteve presente nas produções. A gente construiu realmente uma tecnologia que permite com que seja acessível para todos os geradores de conteúdo. A gente estava muito focado no começo na música, a gente foi percebendo que a ferramenta também era possível de ser acessada para outros públicos, também para a educação, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas qualquer gerador de conteúdo consegue, de maneira simples, gratuita, entrar ao vivo e ser monetizado pela audiência que apoia financeiramente durante as transmissões. É como se fosse um chapéu virtual, no qual existe já o chapéu, no qual o artista pode tocar em vários locais físicos. A gente tirou o conceito de experiências ao vivo físicas e levou para a internet. E ele surge num momento para... Ontem o Marcos e o Arthur estavam falando sobre suas distribuições digitais. E surge num momento também para complementar as diversas formas dos artistas divulgarem seus trabalhos. Eles não vão deixar de gerar conteúdo no YouTube, eles não vão deixar de colocar suas músicas ou algumas demos no SoundCloud, no Spotify, no iTunes. Simplesmente eles vão aproveitar o conteúdo ao vivo que eles já geram. O artista, quando ele vai gravar um webclip, ele já pode colocar, ele já vai gerar aquele conteúdo para ser repositório de YouTube. Por que você, artista, porque você, banda, não aproveita esse momento ao vivo que você já tem e abre ao vivo com um backstage, e aproveita para monetizar ou engajar seu público com aquele conteúdo ao vivo? Então, perguntas como essas servem para complementar o que os artistas e as bandas já costumam fazer. E como eu falei, a gente começou muito forte na indústria da música, no começo, em outubro de 2013, até setembro, novembro do ano passado a gente era 100% música, só que outros participantes do mercado digital, blogueiros, youtubers, viners, começaram a perceber, ixi, essa ferramenta aí não é só para música não. A maioria do conteúdo listado aqui é de música, são bandas. Mas eu, professor de Photoshop, consigo utilizar dessa ferramenta também para me monetizar ao vivo. E aí foi crescendo para outras vertentes. Qualquer gerador de conteúdo pode abrir ao vivo, gratuitamente. Basta eles criarem a transmissão. O Gustavo me convidou para conversar um pouco com vocês sobre monetização ao vivo. E nada melhor do que comentar sobre a plataforma de monetização ao vivo, explicando um pouco de como o NetShop funciona. Funciona exatamente dessa maneira. Qualquer gerador cria sua conta do seu canal e ele já tem um canal de transmissão. Pode pular mais um. Como funciona exatamente para os artistas? Eles, para criar uma transmissão, eles selecionam quando que eles gostariam de se apresentar, tem a opção deles entrarem ao vivo imediatamente, caso seja interessante para eles o imediatismo. E o modo mais eficiente de você conseguir ser monetizado ao vivo é estipulando recompensas. É exatamente os elementos de crowdfunding que eu citei lá atrás. A gente percebeu com as tendências do mercado que 25%, 40% do conteúdo que era listado nas plataformas de crowdfunding vinham da música. Então a gente observou uma tendência de bandas quererem engajar o seu público para apoiarem financeiramente. O que a gente pensou por que não tirar esse apoio que já acontece do próprio público, do seguidor da banda, e trazer para uma experiência ao vivo? Imagina o engajamento que vai ter. Se já tem num período de um mês, num Catarse, num Kikante da vida, imagina se eu conseguir desenvolver um projeto
e angariar fundos para um objetivo da minha banda, seja no lançamento de um projeto meu, seja de um lançamento de um clipe, gravação de um clipe. Imagina fazer isso em 1 hora, em 50 minutos, como muitas bandas no NetShop já fizeram, já conseguiam o dinheiro que precisavam. Então a gente pensou em justamente colocar elementos de crowdfunding como a questão das recompensas para estimular e incentivar o apoio financeiro durante as apresentações. E a banda também pode selecionar quanto tempo que ela gostaria de transmitir. Tem muitos shows intimistas que acontecem para 10 espectadores, ou seja, as bandas limitam o número de ingressos, colocam um preço, geralmente quando tem uma limitação no número de ingressos, geralmente as bandas colocam um preço. E você pode, os geradores de conteúdo, no caso aqui as bandas, elas conseguem estipular o formato que elas mais gostariam de se apresentar, como transmissão aberta. Nesse momento, quando a banda seleciona a transmissão aberta, qualquer usuário, qualquer espectador, qualquer fã, só dele clicar no link de transmissão, ele já vai estar assistindo. Então não precisa nem ao menos se cadastrar. O segundo possível formato de apresentação é a transmissão pay-per-view. Para muitas bandas já conceituadas, é o que mais faz sentido. Você já tem um público que já está engajado com o seu conteúdo. Por que você não cria apresentações mais exclusivas, como 50, 100 ingressos, e coloca que o custo desse ingresso vai custar 15, 20 reais? Para algumas bandas essa estratégia faz sentido. Para a maioria das bandas independentes, a transmissão aberta continua fazendo muito mais sentido. E por fim, tem uma transmissão que, para algumas estratégias, como o maior case que teve no NetShop que eu vou comentar, que é o da Conecril, fez muito sentido, que é o pagamento social. O usuário, para ele assistir uma transmissão, ele é obrigado a compartilhar nas mídias dele. Já é o pagamento que ele faz, ele já está colaborando, porque vão entrar os amigos dele naquela transmissão. É uma viralidade incrível que acontece nos primeiros 5 minutos de transmissão. Ou seja, o usuário é obrigado a compartilhar no Facebook ou no Twitch. E a partir do momento que a transmissão é criada, todas as transmissões são disponibilizadas na home do site. E nós, como empresa de tecnologia, hoje a gente tem 8 pessoas que trabalham no time de desenvolvimento da empresa, a gente já consegue criar algoritmo de recomendação para aprender como cada usuário consome a plataforma. Seja eu, originado por meio de um artista que eu entrei no NetShop para assistir, eu já consigo observar qual que é o perfil de cada usuário que entra no site, eu consigo recomendar conteúdo para ele, e quanto mais transmissões eu tenho na plataforma acontecendo simultaneamente, eu consigo aumentar o tempo desse cara no site e ele conseguir consumir outros conteúdos na sequência. Uma vez criada a transmissão, basta o gerador de conteúdo entrar ao vivo. No caso, esse é o Lucas da Fresno, é um dos artistas aí do meio mainstream que mais usa a plataforma NetShop. Ele faz umas 6 apresentações por mês no site e ele já é fidelizado, ele usa porque ele gosta. E qualquer gerador de conteúdo pode fazer tanto apresentações como o Lucas fez e como ele faz no sofá da casa dele, como pode usufruir de uma estrutura de estúdio. Já em São Paulo e no Rio de Janeiro a gente já tem parceria com alguns estúdios que já oferecem toda a estrutura de live streaming via NetShop para uma banda que esteja ensaiando conseguir abrir ao vivo, para uma gravação de um EP, a banda conseguir dar essa experiência de backstage, de gravação para os fãs ao vivo, mesmo que não seja necessariamente para ser monetizado, só para ter a experiência do conteúdo ao vivo sendo consumido. E a gente falou dos artistas, a gente vai falar um pouco dos fãs. Os fãs entram na plataforma, muitos são originados por meio do próprio compartilhamento e divulgação das próprias bandas. É até curioso isso, que no começo da empresa, 100% da audiência por transmissão era a própria banda que trazia, porque a gente não tinha praticamente tráfego nenhum. Hoje, a gente está numa média de 43%, 45% da audiência de uma transmissão é o próprio artista que traz. Ou seja, eu já estou conseguindo garantir mais da metade
da audiência média de transmissão para o cara. Então, com o nosso algoritmo de recomendação, com as nossas otimizações de sistema, a gente já está conseguindo garantir audiência para quem nem espera ter audiência. Se a gente quiser abrir agora uma live via NetShowme agora para as pessoas nos ouvirem aqui, nos assistirem, a gente consegue e vão ter umas 25, 30 pessoas assistindo a gente agora. Como deve estar acontecendo agora, são 11h30, umas 2 transmissões deve estar acontecendo agora no site. E na hora marcada, os usuários vão assistir a transmissão, vão poder interagir via chat com os seus principais, os seus ídolos, suas bandas favoritas, ou as bandas que eles estão descobrindo naquele exato momento. Vão poder comprar as moedas e os créditos do NetShowme, vão poder apoiar financeiramente no formato de live funding. Justamente, comprando os créditos eu consigo apoiar os artistas via plataforma, ou porque eu gosto muito daquele artista e eu acho que vale a pena, eu valorizo o trabalho dele, ou simplesmente porque eu quero as recompensas que ele gera, ou que ele estipulou. O meio de pagamento é cartão de crédito e todos os meios de pagamento eletrônicos. Cada moeda vale 50 centavos na plataforma. E uma coisa que aumenta demais o engajamento em uma experiência de live funding é justamente a entrega das recompensas. É o Lucas da Fresno não ter colocado que, para toda transmissão que ele coloca, o principal apoiador leva um CD autografado. E muitas fãs vão até a casa dele buscar o CD. A gente conseguiu capturar uma das entregas de recompensa. Então, é um engajamento cada vez maior que acontece e tem aumentado bastante a frequência de entrega de recompensas como CD autografado. Só que outra coisa bastante curiosa é que as recompensas que mais engajam o público não são recompensas físicas, não são CDs. São recompensas intangíveis, como uma ligação ao vivo, gravar um vídeo no Instagram agradecendo o principal apoiador de uma tradução. Recompensas desse tipo engajam muito mais que dar um speaker autografado para o cara, dar um CD autografado, dar um vinil, alguma coisa desse tipo. Um detalhe interessante também é que a gente começou e até hoje a gente é assim, nenhuma transmissão fica privada, são todas ao vivo. Muitos criticaram essa nossa estratégia no começo de não ter repositório. A gente já tem 1 ano e 2 meses de empresa e a gente não tem conteúdo. A gente tem um conteúdo nosso que é mais para fins de política de internet que a gente precisa ter, mas a gente não disponibiliza. Só que, por exemplo, o Lucas da Fresno é um cara que sempre entra na plataforma para usufruir da ferramenta e a coisa que mais faz ele assistir ou ele usar a plataforma da NetShowme é porque não fica arquivado. Na visão dele, a gente resgatou a experiência de uma apresentação física num show e levou para a internet. É isso que faz sentido para ele. Só que para muitos outros, a geração do conteúdo ao vivo está sendo desperdiçada porque eu não tenho um repositório futuro e eu capto só as pessoas que estiverem ao vivo. Então, na versão que a gente vai soltar, agora no começo de maio, a gente vai dar liberdade para o próprio gerador do conteúdo saber se ele quer ou não disponibilizar o conteúdo ao vivo para a audiência futura. E se ele quiser disponibilizar o conteúdo ao vivo, ele pode selecionar se ele quer que seja gratuito ou se ele quer que seja no formato de live funding, ou seja, um preço, e um preço que ele mesmo determina. É padrão do sistema, de novo, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente permite com que o gerador do conteúdo, após o encerramento da transmissão, já receba um relatório no qual ele sabe exatamente quanto que ele faturou na transmissão. Nosso modelo de negócio é uma tabela de repasse, que ele vai ser monetizado e vai poder solicitar o cash out automático, a gente paga ele em 2 horas. Pode clicar. E para muitos é o que faz bastante sentido, que é um mailing list. Todo gerador de conteúdo vai poder receber a base de e-mails de todos os espectadores presentes e vai poder se comunicar com essa base através da plataforma.
disparando e-mails de agradecimento por ter participado de uma live, combinando a entrega das recompensas. Obrigado, Marina, por ser a principal apoiadora da minha transição. Por favor, me mande seu endereço, porque eu vou te enviar o CD autografado. Já foram, esses números já estão desatualizados, foram 2.630 transições no NetHome nesse período. A Fresno é uma das bandas mainstream que mais utilizam recorrentemente. Outros geradores de conteúdo, como eu estava conversando, o PC Siqueira é um cara que faz 4, 5 lives por mês no site. Ele tem os maiores picos de audiência, média que a gente já recebeu. E é um vlogueiro que troca ideia com a galera. Ele desenvolve bebidas ao vivo. Agora a gente vai ter o sítio do Não Salvo, narrando jogos de futebol ao vivo via NetHome, como os fãs dele nunca viram. Então, esse tipo de gerador de conteúdo sabe pegar uma plataforma criativa como essa, de economia criativa, e criar em cima. Então, o sítio vai fazer algo que nunca ninguém fez, vai pegar um jogo de futebol e narrar do jeito dele. Ele já fez isso uma vez e levou 8.300 pessoas de pico de audiência. Mais de 20 mil pessoas assistindo. E o maior case que a gente já teve de pico de audiência no NetHome foi a banda de rap Cone Crew, diretoria do Rio de Janeiro. Os caras levaram 23 mil pessoas num domingo de Páscoa do site e foi o maior recorde de faturamento também. Foram quase R$9.000 em 40 minutos. A gente já fez destaque em algumas matérias de mídia, da favor. A empresa ganhou o prêmio pra cacete. 2 meses atrás estava em Las Vegas representando a América Latina inteira na final do IBM Smart Camp. E o que a gente visualiza para o futuro? Estava até conversando com o Fê, a gente demorou muito para lançar a versão responsiva e a versão para distribuição mobile do NetHome. Graças a Deus, e foi caro, mas graças a Deus na semana que vem a gente já vai estar com distribuição móvel não só para assistir o conteúdo ao vivo, mas principalmente para você transmitir via celular. Uma tecnologia que no Brasil, infelizmente, é muito cara e pouquíssimos fazem. A gente teve que buscar essa solução fora e por isso que demorou tanto e foi tão caro. Mas vai fazer sentido para os geradores de conteúdo, seja o PC Siqueira, que vai para a Croácia, agora vai fazer transmissão via NetHome para todo o público dele das praias da Croácia, seja para o Lucas da Fresno, que vai fazer toda a tour dele via o aplicativo do NetHome. E a gente já tem parceria com uma grande fabricante de televisão para em outubro a gente lançar o aplicativo de Smart TV. Faz total sentido para as fabricantes de TV desenvolverem os aplicativos de conteúdo como esse, justamente porque ela vai incentivar a utilização de conteúdo de Smart. Se você parar para pensar quantas pessoas hoje têm Smart TV, dessas pessoas acessam o Netflix, acessam o conteúdo do Smart. Então é minúsculo. Então quanto mais ela oferecer conteúdo listado de boa qualidade, mais ela utiliza e mais ela aumenta o faturamento de venda de TVs. Então para ela faz todo sentido e a gente vai ter a felicidade de ter o aplicativo para o segundo semestre em uma fabricante de TV, propiciando com que os usuários tenham uma experiência de segunda tela. Ou seja, você assistir o conteúdo ao vivo na sua televisão e você interagir e apoiar seu artista favorito por meio do celular. Então, a second screen é uma experiência que vai poder revolucionar o modo como você assiste um show ao vivo do conforto da sua casa. A gente, para alguns projetos, a gente se envolve, não com a questão de produção, mas na questão criativa. Então, a gente pegou, por exemplo, iniciativas de brand placement, que é uma marca fazer parte de um contexto, de um roteiro, de um filme. E a gente resolveu criar, do mesmo jeito que a gente criou o live funding, a gente criou o live placement, que é justamente uma marca fazer parte do roteiro, ser um personagem de uma transmissão ao vivo. O Thomas da Lua não está aqui, mas ele ia poder confirmar isso junto comigo, porque foi um projeto feito junto com ele, com a escola e com a Carol Conká, que foi feito lá diretamente da Lua Nova.
no qual ela fez exatamente isso. Foi o primeiro case, foi criado de maneira conjunta entre a Lua e a NetShow, no qual uma marca, que no caso foi a Skol, fez e produziu a primeira transmissão de live placement já exibida no Brasil, que é justamente uma transmissão ao vivo via internet, com contexto e roteirização de uma marca e contextualização de uma marca num cenário de uma transmissão ao vivo. Então tinha desde o frigobar da Skol até um videoclipe da Skol andando atrás da Carol Conká, a Carol Conká interagindo com os fãs, tomando Skol, e outros cases também foram feitos. Um deles foi com o próprio PC Siqueira e foi fechado com a própria Doritos, no qual ele gerou conteúdo, interagiu com a galera, criou playlists comendo Doritos, e não tem tanto a questão de merchandising, justamente por você gerar uma experiência com uma inserção de uma marca de uma maneira suave, sutil, não de uma maneira escrachada como um Doritos. Muitos perguntaram quanto que o PC estava ganhando para comer Doritos de uma transmissão ao vivo pela NetShow. Só que ele realmente não estava ganhando absolutamente nada, porque foi a primeira transmissão e ele quis mais criar um conteúdo de repositório para Doritos do que provavelmente ganhar com isso. E uma questão bastante interessante que muitos não sabem é que um conteúdo ao vivo tem 10 vezes mais engajamento que um vídeo no YouTube. E um dado que eu consegui na semana passada também é que um conteúdo ao vivo, de uma transmissão ao vivo, tem 48 vezes um conteúdo estático, que é uma foto, por exemplo. Então, músicos, bandas, aproveitem o conteúdo que vocês já têm, o conteúdo que vocês já geram ao vivo, seja para gerar conteúdo on demand para o YouTube, seja gravar uma música para colocar no seu Facebook. Você já gera esse conteúdo, aproveitem para expor esse conteúdo, para ter um engajamento ainda maior com o seu público, um engajamento ao vivo, que tem 10 vezes mais poder. E melhor, valorizem o conteúdo que vocês gerem, porque se vocês valorizarem o conteúdo que vocês gerem, com certeza o seu público vai valorizar também. Então, essa é a ferramenta, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui, a gente pode bater um papo agora. Tenho certeza, viu, Rafael, que você vai ter que bater muitos papos ainda hoje mesmo. Não sei como é que a sua amigdalite vai reagir, mas qualquer coisa a gente providencia uma pastilhinha. Obrigado. Né? A amiga Ana Érica. Enfim. Então eu acho que é o seguinte, eu vou convidar aqui meu amigo Marcelo Carvalho para administrar a pauta. Certo, seu Marcelo? Estamos aí. Para que você conduza aí as perguntas aí junto com o Rafael, das pessoas que tiverem. No começo a gente ficou bastante defasado, porque justamente por não ser do mercado, a gente desconhecia os modos como fazer, a gente sabia que existia um órgão chamado ECAD, mas naquele momento que a gente estava querendo conversar com eles, eles não queriam conversar com a gente. Então, foi mais um relacionamento que a gente foi criando no começo, para hoje a gente já ter uma certa, posso falar, uma parceria, uma oficialização de quanto que a gente repassa para eles, no qual é um percentual que o artista já não tem nenhuma, não corre sobre nenhum custo. Na verdade, para quem toca música autoral e música cover, eles enviam as músicas que eles tocam, seja autoral, seja cover, pro contato@netshow, ou mesmo a gente dispara um e-mail para perguntar se eles tocaram música autoral ou cover. A gente pega essas músicas e envia para o ECAD e paga 5% do faturamento de cada uma das transmissões para o ECAD. Então a gente já tem uma parceria com eles oficializada. Só antes de passar a palavra para você, assim como a Camila e o Gustavo, eu também achei muito interessante a plataforma de vocês, e eu tinha uma pergunta, que é o seguinte: você é um dos fundadores do sistema todo, né? Uma coisa que eu fiquei curioso, assim, vocês, no processo de criação da plataforma, se vocês criaram a partir da observação de outros modelos, ou se
Foi uma coisa que vocês tiveram, sei lá, um insight, fizeram um brainstorm, alguma coisa do tipo? Aí nessa aqui você fala com você. Na verdade, o processo criativo, ele existiu por meio da análise de dois grandes fatores. O primeiro deles foi o do Catarse. Os fundadores do Catarse formaram junto comigo. E eu participei do processo criativo de sabático, assim, de virar para os fundadores do Catarse e falar assim, cara, por que vocês acham que as pessoas vão pagar para apoiar um CD? Por que você acha que o público vai pagar para levar uma recompensa que nem sabe se o projeto vai ser bem sucedido? Então, eu participei de todo esse momento e eu vi o projeto crescer. Foi nesse momento que eu falei, pô, beleza, o crowdfunding está dando certo ou está tendendo positivamente no Brasil. E de um outro, eu analisei TwitchCam. 90% da utilização mundial de TwitchCam é brasileira. E 73% da utilização brasileira é da música. Eu falei, pô, e se eu juntar as duas coisas? E se eu possibilitar o crowdfunding ao vivo? Foi nesse momento que a gente falou assim, legal, a gente teve esse processo criativo, mas quem no mundo faz isso? E com certeza a gente não é o primeiro. A gente achou grandes players na Ásia, esse mercado é altamente consolidado já. Ele já até está saturado. Existem N empresas e N já com listadas na bolsa de valores, com valuation de mais de 6 bilhões de dólares, que fazem exatamente o que a gente faz. Nos Estados Unidos é um mercado crescente, em crescimento. No Brasil, eu costumo falar que a gente está atrasado no mercado que ainda nem começou. Então, a gente está esperando, não está nem na marola ainda. Então, na verdade, a gente está com a ajuda de fundos de investimento por trás, a gente está esperando a marola ser construída para surfar a onda. Bacana. Agora, Rafael, só um instantinho. Você fez uma pergunta interessante, essa questão assim, de você estar fazendo a apresentação e você quer motivar, assim, você acha que a transmissão desmotivaria as pessoas a irem assistir o show, prefeririam assistir em casa. E a experiência de vocês essa? É de que quando o show está acontecendo e é transmitido, as pessoas deixam de ir para assistir de casa ou não? Porque eu imagino que também possa ter o efeito contrário, de repente você possa ter o show cheio e também o que vocês... Acho que são duas coisas super importantes aí. Primeiro é o nível de interesse que você tem em relação àquele conteúdo gerado. Se seu nível de interesse é alto, você não vai deixar de ir fisicamente para assistir. Se seu nível de interesse é baixo, você provavelmente vai falar, vou ficar em casa, vou assistir em casa. Essa é uma questão. A segunda questão é geolocalização. Se você quer muito assistir um show que vai ser no Espírito Santo, você está em São Paulo, e o show é daqui 2 horas, você só tem uma única opção, é assistir da sua casa. Se você estiver no Espírito Santo, se seu nível de interesse for alto, você vai fisicamente. Então, são as duas coisas. Se eu tiver um artista que eu gosto muito, mas que eu estou impossibilitado de chegar fisicamente por geolocalização, obviamente eu vou pela solução que me resolve naquele momento, que é a transmissão ao vivo. O que a gente tem percebido é que quando você tem a opção de ir ou não, você vai fisicamente. Você não deixa para assistir no conforto da sua casa, porque eu estou falando de uma experiência totalmente diferente. E para a maioria dos casos que são gerados no Netshowme, não são produções de grandes festivais, são produções mais intimistas, que fazem o cara assistir de casa. Essas parcerias que a gente fechou com casas de shows são importantes para eu ter conteúdo recorrente e para o dono do bar, do restaurante, no caso, ele tem a marca dele exposta para o mundo inteiro. Uma casa de show na Vila Madalena tinha 80, 90 acessos por dia de Brasília. Quando que ele ia ter? Ele nunca ia ter se não fosse com transmissão ao vivo. Então, o que foi percebido os acessos de São Paulo iam fisicamente. Eles não deixavam de ir fisicamente porque estava sendo transmitido ao vivo. Porque a pessoa vai para beber, ela vai para ter uma... E às vezes até ter a sensação de estar ao vivo, né, presencialmente em uma coisa que está todo mundo vendo. É até um motivador também. Mas como é uma coisa nova, uma experiência nova, a gente não está...
O interessante no modelo é essa questão de manter a transmissão efêmera mesmo. Está acontecendo, é aquela coisa da peça de teatro. Sim. Você vai lá, assistiu, acabou, todo mundo para casa, fica na cabeça de quem assistiu. O pessoal até filma isso atualmente, peças de teatro, mas não é a ideia do negócio. Você não tem uma preocupação de repente diluir um modelo tão interessante que vocês criaram, com essa coisa de criar um repositório também, se vocês já pensaram em fazer isso como um submodelo de negócio, como um ponto para diferenciar? Né? Sim, total. E veio de uma própria demanda dos artistas. Como eu falei, o Lucas da Fresno, o principal fator que ele faz tradução nativa é que não fica arquivado. Para ele é o valor que ele mais enxerga em fazer tradução, é a tradução que não fica arquivada e que ele é monetizado. É essa. Mas para N outros, faz total sentido que aquele conteúdo que eu gero ao vivo, que eu monetizei ao vivo, dele poder estar disponibilizado para quem não necessariamente conseguiu assistir ao vivo. Quem não estava lá, não estava em casa, não estava sem o celular, estava na praia e estava sem celular e não conseguiu assistir. Então, é um modelo que a gente vai lançar na próxima semana, no qual a gente vai dar liberdade do gerador do conteúdo, previamente a tradução, estipular se ele quer que ela fique arquivada ou não. Mas paga por isso? Não, o artista não paga por isso. Porque ele vai colocar na tradução se ele quer que aquele conteúdo listado posteriormente seja monetizado para ele ou não. Ou seja, se ele quer que os usuários paguem para assistir o conteúdo on demand ou se ele quer possibilitar com que a distribuição seja gratuita. Bacana. Bem, obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo aí pela presença. Gustavo, parabéns aí pelo... E eu queria aproveitar.